O texto bíblico que desejo compartilhar com esta amada igreja é o texto de Gênesis, capítulo 6, versículos 11, 12 e 13. E gostaria que vocês observassem na leitura deste texto os aparecimentos, os surgimentos da palavra violência. Pelo menos 2 vezes o texto fala em violência. Diz assim o texto sagrado: ora, a terra estava corrompida aos olhos de Deus e cheia de violência. Ao ver como a terra se corrompera, pois toda a humanidade havia corrompido a sua conduta, então Deus disse a Noé: darei fim a todos os seres humanos, porque a terra encheu-se de violência por causa deles. Eu os destruirei juntamente com a terra. Queridos irmãos e amigos e aqueles que nos acompanham pelas redes sociais, quando nós ouvimos a palavra violência, normalmente o que vem à nossa mente? Nós pensamos na guerra da Rússia e a Ucrânia, nós pensamos nas tragédias que se assistem diariamente na TV, que se ouve no rádio, nas reportagens a respeito de assassinatos, de estupros, de esfaqueamentos, de assaltos. Mas tudo isso ficou tão comum na sociedade de hoje que nem nos emociona mais. Todos esses exemplos que eu vos citei nesta palavra introdutória constituem formas de violência. Mas a minha pergunta esta noite é a seguinte: quais eram as formas de violência existentes no tempo de Noé que elevaram a ira de Deus a ponto dele finalmente gritar: basta! Isto vai terminar, vai chegar a um fim. Será que todas as pessoas andavam armadas com uma espada? Seria como Sodoma e Gomorra, onde bandos vagavam pelas ruas e estupravam os que chegavam à cidade? Seria uma época de guerras sangrentas, de filhos matando seus pais? Pode ter ocorrido algumas destas formas de violência, mas havia uma outra forma de violência no tempo de Noé. Veja o que Jesus diz em Mateus, capítulo 24, versículo 38. Nesta passagem bíblica, Jesus diz que naqueles dias, no tempo de Noé, as pessoas viviam comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Isto me faz deduzir, pelas palavras de Jesus nesse texto, que no tempo de Noé era seguro andar pelas ruas. As pessoas faziam compras. Os casais ficavam noivos e se casavam. Construíam casas. Criavam suas famílias. Não há nenhuma menção na palavra do Mestre a derramamento de sangue. Mas mesmo assim, a Bíblia diz, no texto que lemos de Gênesis 6, versículos 11 a 13, que essas pessoas eram violentas. Não,
o que acontecia, meus amados irmãos, era uma coisa diferente, era uma outra coisa. Havia uma forma de violência diferente desta violência com a qual estamos acostumados. Observem o texto que antecede ao texto que lemos, o versículo 5 do mesmo capítulo de Gênesis 6. Diz assim o texto: o Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. Observem que este texto nos revela que o que existia na época de Noé era a violência mental. Violência mental. Porque toda a criatividade da mente das pessoas naquela época era uma criatividade corrupta. Como diz todo viciado em drogas, o vício está na mente. E algo estava acontecendo com a mente de toda aquela sociedade corrupta nos dias de Noé. Na Bíblia, a palavra violência significa atos maldosos, maltratos, imaginações danosas, crueldade. No tempo de Noé, cada homem, cada mulher, a sociedade inteira estava nas garras de formas mentais de violência. Deus condena toda a violência existente nos pensamentos e nas intenções do coração. O Salmo 58, versículo 2, neste salmo, o salmista diz assim: no coração vocês tramam a injustiça, e na terra as suas mãos espalham violência. Isto quer dizer que muitos dos que estão ouvindo esta mensagem podem ser pessoas violentas. Você pode argumentar: pastor, eu jamais agredi alguém, eu jamais sequer tive a ideia de molestar alguém. Eu sou uma pessoa amante da paz. Eu posso ter defeitos, mas a violência não é um deles. Tudo isso pode ser verdade, mas mesmo assim, você pode ser uma pessoa violenta do ponto de vista mental. Vou lhe mostrar dentro da palavra de Deus do que se trata a violência mental. E espero que você compreenda, porque Deus detesta este tipo de violência, a ponto de levar a população da terra, na época de Noé, a uma destruição total. O primeiro exemplo que eu deixo com vocês esta noite é que existe a violência mental de se guardar rancor no coração. Aos olhos de Deus, guardar rancor contra alguém é uma forma de ódio. Desejar o mal, menosprezar com gestos e palavras, ofender verbalmente. Rancor é qualquer inveja ou mal em relação a uma outra pessoa. O rei Davi, ele foi abençoado em todos os aspectos da sua vida.
e isto causou inveja em muita gente. A inveja era tão forte que o rancor chegou ao extremo. E no Salmo 55, versículos 4 e 5, Davi diz: o meu coração está acelerado, os pavores de morte me assaltam, temor e tremor me dominam, o medo tomou conta de mim. Vejam que nenhuma quadrilha de malfeitores estava tentando assaltar Davi, ou matá-lo, ou feri-lo. No entanto, diz o texto do Salmo, que ele estava tremendo, abalado da cabeça aos pés. Sabe por quê? Porque uma pessoa conservava um odioso rancor contra o rei Davi. E para piorar essas coisas, esta pessoa não era inimiga de Davi, era um amigo. É o que ele diz no versículo 13. Mas logo você, meu colega, meu companheiro, meu amigo chegado. Veja que o tipo de violência que Davi descreve aqui neste salmo é a violência mental. É a que ocorre, por exemplo, entre esposo e esposa, entre você e o seu colega de trabalho, entre irmãos na igreja. É uma causa terrível das brigas familiares. Filhos que guardam rancor contra seus pais. Pais que não perdoam os filhos. E esse tipo de sentimento vai crescendo no interior das pessoas, até que finalmente acaba controlando a sua vida por inteiro. Por isso, ao escrever sua primeira carta, João, no capítulo 3 e versículo 15, o apóstolo João diz assim: quem odeia seu irmão é assassino, e vocês sabem que nenhum assassino tem a vida eterna em si mesmo. Por isso eu te pergunto esta noite, será que você tem uma mãe ou um pai que não consegue perdoar? Será que alguém praticou o mal contra você e você nunca perdoou esse alguém? Se você guarda rancor contra alguém, nesta noite, o Espírito Santo quer ajudá-lo a livrar-se desses rancores para que você possa ganhar o céu. Louvado seja o nome do Senhor. Além deste tipo de violência mental, de guardar rancor contra as pessoas, há um outro segundo tipo de violência mental. E este tipo de violência a Bíblia chama de aliciamento ou recrutamento. Está lá em Provérbios capítulo 16, versículo 29, que diz assim: o violento recruta, isto é, alicia o seu próximo e o leva por um caminho ruim. O termo recrutar ou aliciar, aqui em Provérbios 16, significa induzir ou seduzir alguém a um ato mau. Deus diz que você é uma pessoa violenta, caso você leve alguém a praticar o mal. De acordo com Provérbios, pessoa violenta é aquela que desencaminha os outros para um caminho que não é bom. Deixe-me lhe dizer, a próxima vez que você
vir uma mulher andando pela rua, exibindo o seu corpo pomposamente na frente dos homens, dê a isso o mesmo nome que Deus dá: violência. Ela está levando os homens para o inferno, mesmo que eles jamais a toquem. E aqui está um aviso para todas as mulheres cristãs: ao se vestir para sair, não permita que isso se torne um ato de violência. Há um igual número de homens violentos andando por aí, desviando as mulheres de seu caminho. Tais homens dizem o seguinte às mulheres cristãs: você é especial, há algo espiritual em comum entre nós dois. Nós somos almas gêmeas, isto vem de Deus. Mas eles também dizem isso para uma dúzia de outras mulheres. Resista, irmã, a este homem violento. Se você é uma mulher cristã que está pedindo a Deus um marido, é melhor que gaste tempo de joelhos buscando ao Senhor. Peça que Deus lhe mostre que tipo de coração ele possui, e o Senhor irá lhe mostrar qualquer tipo de mal que houver no coração de seu pretendente. Em terceiro lugar, um outro tipo de violência mental que ofende profundamente a Deus está em Mateus capítulo 18, versículo 6. Diz o texto bíblico: mas se alguém fizer tropeçar um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe seria amarrar uma pedra de moinho no pescoço e se afogar nas profundezas do mar. Quantas crianças, no tempo de Noé, tiveram roubadas as suas oportunidades de salvação. Os seus pais destruíram a fé daquelas crianças através do ridículo, da vergonha, de comentários irônicos sobre Noé. E com o tempo, o coração daquelas crianças também se endureceram. E ao chegar à adolescência, eles também riam de Noé e sua arca. Aqueles jovens morreram afogados junto com todo mundo. Deus não se agrada dos que lançam pedras de tropeço para destruir a fé dos jovens. Professores que roubam a fé que as crianças têm em Deus, ao ensinarem a teoria da evolução, negarem a história bíblica da criação, ao negarem os milagres de Jesus no Evangelho, ao negarem os absolutos da palavra de Deus, ensinando que tudo é relativo. Isso é violência aos olhos de Deus. Com muita frequência também, o maior perigo de violência para uma criança está dentro do lar. Há uma onda gigantesca de incestos, de abuso sexual de crianças, de lares destruídos. Crianças têm sido negligenciadas, abandonadas, feridas, violentadas sexual e fisicamente. E este é um tipo de violência mental que a Bíblia condena. Por isso, ao concluir esta reflexão que vos trago esta noite, eu gostaria de afirmar que há um tipo positivo de violência neste tempo do fim. Há uma violência boa, há uma violência sadia. Na verdade, esta violência boa se refere a um povo piedoso,
sendo levantado por Deus neste tempo presente com uma fé violenta, uma fé forte. Tais pessoas estão nos planos de Jesus e o amam de todo o coração. E estes crentes, eles veem um diabo enfurecido, atacando-os com tudo que eles têm em seu poder. Por isso esta fé é violenta, porque ela enfrenta Satanás com os seus grilhões, com os seus anjos, com os seus demônios, e o vence pelo poder do sangue de Jesus Cristo. Estes crentes estão se levantando com uma violência santa e dizendo: não permitirei que o diabo roube a minha alegria e a paz do meu coração. Não vou permitir que ele plante sementes de rancor, de ódio ou violência em mim. Não. Levantar-me-ei no poder de Jesus e viverei em vitória acima desta imundícia demoníaca que há no mundo. Meus queridos irmãos, Deus deseja que vocês se coloquem em luta. Se você é culpado de qualquer uma destas formas de violência que mencionei nesta mensagem, arrependa-se diante do Senhor. Obedeça a sua palavra. Isso é tudo que Ele pede. Nada além disso. Que Deus coloque sobre você um zelo santo e uma fé sobrenatural. Ele quer que você esteja capacitado para ter uma posição firme contra os esquemas perversos de Satanás. O único espírito de violência que nós, cristãos, vamos possuir será uma fé violenta. Será uma violência forte e santa que ataca com força plena as portas do inferno, os baluartes do inimigo, e pelo poder de Deus nós os derrubaremos pelo nome de Jesus.